mistério, a dispensação do mistério, ela é dividida em duas partes. Ela vem antes da criação, que antes da criação, João capítulo 1, versículo 1, ele é o verbo de Deus, verbo, ele era a palavra, ele estava na boca de Deus, ele estava no seio do Pai. Então ninguém o conhecia, nem os anjos o conheciam. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Nem os anjos o conheciam, porque ninguém pode ver a palavra, ninguém pode enxergar o verbo, ninguém pode ver, nem os anjos o conheciam. Então, de Gênesis capítulo 1, versículo 1 para trás, é um tempo do verbo, é um tempo do mistério escondido. E de Gênesis capítulo 1, verso 1 até a gravidez de Maria, é um outro tempo, que também faz parte da dispensação do mistério. Quando Jesus nasce, ele recebe o nome de Jesus, ele veio em carne, forma de homem, e ele se revela aos homens. Essa, já a partir daí, passa a ser a dispensação da graça, ou a dispensação da igreja. Existem algumas linhas teológicas que falam em 7 dispensações, 7. Dispensação da inocência, que eles falam que é antes do pecado de Adão. Dispensação da consciência, que vai depois do pecado. Dispensação do governo humano. Dispensação... 7 dispensações. Não é pecado você pregar sobre elas. É uma forma teológica de explicar a palavra, que eles acharam, para os alunos terem um melhor entendimento sobre a palavra. Eles dividiram dessa forma. Ajuda bastante também. Não é pecado, não é errado você pregar sobre essas 7 dispensações também, não tem problema. Só que a questão, se alguém te questionar onde está na Bíblia, não está. Porque a dispensação da inocência, o que é? É antes do pecado, quando Adão e Eva estão no jardim do Éden, não tem pecado, então são inocentes. Eles falam da dispensação da inocência ali. É uma forma de explicar a Bíblia. Não tem problema você pregar sobre isso, não tem problema nenhum. A minha linha teológica, que eu estudei e aprendi, e a que eu ensino, é essas 3 linhas aqui. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque elas estão escritas na Bíblia. E o nosso curso aqui, eu procuro o máximo possível mostrar para você que o que eu ensino está escrito na palavra de Deus. Amém? Por isso eu fico com essa linha teológica. Então o apóstolo Paulo, ele escreve sobre a dispensação do mistério, que é o mistério escondido, que é Cristo escondido. Ele não se revelou aos homens como Filho de Deus, como o Senhor Jesus Cristo, como o Messias. Ele veio por trás do anjo do Senhor, capitão dos exércitos. Ele veio por trás da rocha, da nuvem, da água que matou a sede, do pão, do maná que caiu do céu. Então isso é Cristo se revelando dessa forma, de uma forma escondida em mistério. A dispensação da graça trata da dispensação da igreja. Qual o período dessa dispensação? Efésios capítulo 3, verso 2, quem está com o microfone pode ler. Se é que tens ouvido a dispensação... Com o microfone para a classe inteira ouvir, em nome de Jesus. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então o apóstolo Paulo está falando da graça. Depois você lê esses versículos, eu estou lendo aqui, para me conseguir resumir o máximo possível, para a gente aproveitar o máximo possível do horário. Amém? O máximo possível do horário. Estou lendo o versículo, mas você lê o texto todo, o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 de Efésios, pode ler os 3 capítulos, que você vai entender essa dispensação, que Jesus se apresentava assim, que era um mistério escondido, que não havia se revelado aos homens. Ele vai falar sobre a dispensação da graça, que é Cristo quando veio à terra, operou, se revelou aos homens como Filho de Deus, o Messias, o ungido, o Cristo se revelou. Então é a dispensação da graça, que ele veio trazer a graça. Paulo fala também no capítulo 1, verso 10, da dispensação da plenitude dos tempos, que ela começa a partir do arrebatamento da igreja para frente. Ela vai tratar das bodas do Cordeiro com Cristo, milênio, julgamento final e por aí vai. Então ela vai tratar disso, tribulação, plenitude dos tempos, do arrebatamento da igreja para frente. Então a Bíblia é dividida. Então para você entender a palavra de Deus,
em um todo, em um contexto completo da palavra, essas 3 dispensações vai te dar uma visão melhor sobre Cristo, que ele trabalhou escondido no Antigo Testamento. Ele não se apresentou para ninguém e disse assim: eu sou Jesus, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Ele não se apresentou para ninguém dessa maneira, foi só em forma teofânica. Quando ele vem em Maria e nasce Jesus, que é a dispensação da graça, ele se apresenta como Filho de Deus. Ele diz que eu e o Pai somos um. Ele diz que é o Messias ungido. Ele fala que é o Salvador. Ele se revela aos homens de uma forma tremenda e mais clara de quem ele é. Na dispensação da plenitude dos tempos, Paulo já começa a tratar do futuro da igreja, a partir do arrebatamento da igreja. Então Paulo vai tratar sobre esses assuntos. Só que aí, para a gente entender os tempos, eu estou falando dos tempos da palavra. Você vai ler o Antigo Testamento com essa visão. O Novo Testamento você vai ler com essa visão aqui. Para o futuro você vai ler com essa visão aqui. Plenitude dos tempos. Então, quando se trata de Apocalipse, profecia do fim, profecias de arrebatamento da igreja, profecias da vinda de Jesus, tudo isso faz parte da plenitude dos tempos. Então Jesus ele vai querer juízo, ele vai querer arrebatar a igreja, ele vai querer acabar com tudo e trazer logo o juízo final. E por que não aconteceu? A pergunta que todo teólogo faz, todo estudante faz, todo professor faz, todo aluno, todo pastor, todo ministro, todo obreiro e todo aquele que chega na igreja, quem aceitou Jesus hoje e quem se batizou hoje, ele vai perguntar: por que Jesus não voltou ainda? Quando é que ele vai voltar? Quando vai ser o arrebatamento? Como vai ser o arrebatamento? Você vai estudar tudo isso nessa matéria. Como vai ser o arrebatamento? Como que a igreja vai subir? Como Jesus vai vir? Como vai ser o julgamento? Como que eu vou ser julgado? Como que ele vai me ver? Para onde que eu vou? Que lugar que eu vou? Como eu vou? De que jeito eu vou? Com quem que eu vou para lá? Irmão, eu estou falando para você, você vai viajar nessa matéria aqui, que eu já tô com vontade de começar a aula já. Eu já estou com vontade de começar a aula. Daniel capítulo 9, quem pode abrir? Nós vamos começar essa aula, a 70 semanas de Daniel. Sei que é dúvida de muita gente, você vai esclarecer hoje de uma vez por todas. A partir do verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Fica no verso 24. Quando eu pedir para você ler, você vai ler o 24 de novo. Agora não. Quando eu pedir, você vai ler o verso 24 de novo. Porque o que Daniel disse no verso 24: 70 semanas está determinado. A revelação que Daniel teve aqui é muito tremenda. Isso aqui é profundo demais. Porque estava determinado. Nós estamos falando de tempos. Tempos. Tudo na Bíblia, desde o começo, desde o princípio, até a consumação do século, tudo que você achar na Bíblia, vai ter um mistério envolvendo o número 7. E não tem nada na Bíblia que passou do número 7 para acontecer. Eu vou explicar isso com mais clareza, mais para frente você vai entender melhor. Porque o dilúvio, Deus prometeu o dilúvio, não passou 7 dias. Quando Deus falou, daqui 7 dias, não passou dos 7, veio. Acabou com tudo. Os anos sabáticos, que é contado de 7 em 7. Isso aqui é uma conta, os irmãos, fica ligado aí que você vai... A princípio, às vezes você fica meio confuso, mas você vai entender tudo. Tudo tem um 7, na Bíblia inteira tem o número 7. Deus nunca passou do número 7. Então, Daniel, ele fala das 70 semanas.
Aí tem uns 7 anos vezes 7, que dá 490 anos. Antes de Jesus, porque as 70 semanas estava para se concluir, completar em Cristo, quando Ele veio. 70 semanas está determinado para o teu povo, não foi para nós, povo judeu. Lê João capítulo 1, verso 11, lê aí. Fica ligado, não sai da fiação para você entender aonde nós vamos chegar aqui. Porque Jesus, era para Ele vir, pegar o povo judeu e levar. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ok, Ele veio para o que era? Então Jesus veio para o que era? Quem que era dele? Fala bem forte, fala bem forte. Quem era dele? Quem era dele? Ele veio para o que era seu. Quem era dele é o judeu. Não é nós. Não era o gentio. Era o judeu. Jesus veio para eles, para cumprir toda a palavra e levar eles, ponto final, acabou a história. E quem ficasse aqui, acabou, já ia passar para a tribulação, já ia concluir tudo, e fim de papo. Nós não estaríamos aqui, porque estava determinado, 70 semanas. Quando a Bíblia fala de 70 semanas, é uma conta que é feita, isso fala de um tempo. Isso fala de um tempo. Esse tempo que é dividido aqui. Que tempo que é esse? Que 70 semanas que é essa? E que tempo que é esse? Como dividir isso? Ok. A Terra tem mais de 6.000 anos. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, até hoje, tem mais de 6.000 anos. Muito mais de 6.000 anos. Não completou 7.000 anos ainda. Quando completar, acaba tudo. Deus nunca, irmão, eu vou falar mais uma vez. Deus, Ele nunca passou do número 7 em nada na Bíblia. Todo juízo, toda palavra, todas as profecias se cumpriram antes do número 7. Eu vou explicar isso melhor, os números 7 que tem na Bíblia. Nós vamos ver os números 7 de Apocalipse, tem bastante número 7 lá. Vou explicar sobre todos eles. Você vai entender que não tem nada que passou do 7, que Deus falou que passou do 7. Sempre Ele cumpre, Ele faz acontecer no 7. Então tem mais de 6.000 anos a Terra. Não tem 7.000. Quando completar 7.000 acaba tudo. Toda certeza. Porque era para ter acabado tudo. Era para ter acabado tudo quando Jesus veio. Ele veio para o que era. Só que como os deles o rejeitaram, todos aqueles que o aceitaram, ele fez filho. Passou a ser filho. Ok, mas por quê? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Toda vez que eu estiver ensinando, toda vez que o pastor Américo está ensinando, você precisa ter essa pergunta na sua cabeça. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se você não tiver essa pergunta em você, por quê? Nunca você vai conseguir compreender. Toda vez que você for ler a Bíblia, leia com a pergunta dentro de você, no seu coração, na sua mente. Por quê? Jesus teve que passar por Samaria, por quê? Jesus teve que pedir água para ela, por quê? Jesus não bebeu a água dela, por quê? Quem bebeu a água foi ela, por quê? Ela estava com cântaro, por quê? Ela estava com cântaro, por quê? Se você não perguntar, nunca Deus vai te revelar, por quê? Deus só fala para quem tem interesse em saber. Quem não tem, Ele não fala. Então, se você tem interesse em descobrir os mistérios da palavra, pergunta por quê? Nunca mais esqueça disso. Eu estou falando sério. E se eu ficar bravo, eu não falo.